Quais as funções desse óleo ATF? Primeiro a gente já falou, né, que é transmitir a força do motor para a transmissão. Então ele vai estar sendo ali esmagado. Peça do carro. Ele é uma peça, ele vai estar sendo sempre pressionado ali. E ele vai lubrificar e suportar a temperatura da transmissão, né? Como a gente já abordou, nessa transmissão automática, a temperatura dela é mais elevada do que a própria transmissão manual, né? Esse fluido, esse óleo, ele tem que suportar isso. Ele tem que ter características que suportem essa condição. E também mantém em suspensão aqueles materiais de desgaste das embreagens, né? Então aquele composite, ou ele vai parar ali no próprio filtro, né? Então o óleo não vai deixar com que entre no meio do sistema. Até os pedaços metálicos, né? Porque é sempre um composite, um disco metálico. Isso. Aquela parte metálica que vai se desgastando. Acaba tendo ímã, né? É isso. A transmissão automática ela tem ímãs dentro e ela vai parar lá no ímã, né? Para ela parar no ímã, ela tem que ficar em suspensão no óleo, que vai passar pelo ímã e ele vai ficar lá. Por isso que o óleo vai ficando marrom e vai perdendo a cor vermelha, né? Ou vermelho ou verde, dependendo da montadora e da especificação do óleo. E vai assumindo uma cor mais amarronzada. É por causa desses contaminantes, né? Que se soltam da própria transmissão e vão parando no óleo. Tá, e essa viscosidade? Na live passada de óleo de motor, a gente falou sobre as viscosidades. Denner, essa aqui eu posso encontrar um óleo ATF 10W40? Não, né? Ou 80, ou que 80W, que é o caso das transmissões manuais. Esse foi um assunto muito abordado na outra live sobre óleos de motor, né? É algo que o pessoal se atenta muito a não errar, né? Eu acho que é o principal ponto que o pessoal tenta não errar. Até a viscosidade, esse, né? É na viscosidade. Só que no óleo ATF, a gente não tem um índice de viscosidade descrito em números, né? Não tem uma norma SAI que diz a viscosidade de um óleo ATF. Não tem nenhuma organização que vá ter uma norma, né? Vai ter um documento que especifica isso. Viscosidade de um óleo ATF, ela tá dentro das especificações do óleo, né? Então, quando eu digo que um óleo ATF é de tal modelo, de tal especificação, dentre as diversas características que aquele óleo tem que ter, uma delas vai ser a viscosidade mínima, máxima e mínima, em dada temperatura, né? Então, faz parte ali da especificação do óleo, não de fato é o número que você vai conseguir ler. E o que são essas especificações? Bom, a gente tem algumas, né? Comuns aí, a Dexron da 2.6, da própria Chevrolet. A gente tem a Mercon aí da Ford. E o que são essas... Eu vou chamar de sopa de letrinhas, né? É basicamente essa especificação, esse código que vai remeter ao óleo correto, ao óleo recomendado para aquela transmissão. Ali a gente vai ter, então, o ATF 3309, exemplos, né? Famoso LT 71141 do nosso querido AL4 ou até mesmo o G055025. Diversas especificações de diversas montadoras, né? O ATF 3309 é de câmbios Aisin, o G055025 é da Volkswagen. Por aí vai. E aí por aí vai. Cada montadora vai ter sua especificação correta, dependendo do ano do carro, dependendo do tipo de transmissão, ele vai usar um óleo diferente, adequado àquela transmissão, àquela realidade daquele carro. Mas o que quer dizer essa especificação, né? O que um Dextron 6, por exemplo, tem que atender? Para atingir essas especificações, tem testes para ser certificado, né, tem que ser feitos. Um deles é a estabilidade térmica, como a gente sempre vem falando desde o início da live. A temperatura da transmissão automática é um pouco mais elevada. Então esse óleo trabalha numa temperatura mais elevada, ele não pode perder suas propriedades, né? A parte da estabilidade, a oxidação, ele também não pode perder as propriedades em contato com o oxigênio, em contato com o ar, não tão facilmente, né? Então o óleo tem que apresentar aí uma certa rigidez, robustez, digamos assim, a não perder essas propriedades. A não se oxidar, né? Inclusive eu vou falar uma curiosidade sobre isso depois, vamos lá. Legal, gostei. E o desgaste, né? Desgaste metálico da própria transmissão em funcionamento e a extrema pressão. Esse do teste da extrema pressão é justamente, né, uma característica forte na transmissão. O óleo está sempre pressionado, seja no conversor de torque, seja no pacote de embreagem, ele sempre vai estar pressionado. Peça fundamental, como o Denner tinha falado. A formação de espuma, caso aqui ar não é óleo, né? Então a gente precisa que não haja espuma, não haja ar para a lubrificação correta. O nosso estudo de caso também envolve isso, envolve espuma. E a compatibilidade com os materiais. Nesse caso aqui, as próprias vedações, né, seja de borracha ou até peças plásticas dentro da transmissão, o óleo não pode degradar e por isso que existe também tanta especificação, né? Então a gente vai estar olhando também futuramente o que é aquele óleo que fala que aplica para todos os veículos e o que é o óleo especificado, certinho, recomendado para aquela transmissão, né? Para dar um primeiro exemplo, né? Se chegar, por exemplo, um Peugeot 208 2014 1.6 na sua oficina com transmissão automática, como que eu consigo descobrir qual óleo que aplica nesse carro, Cliff? Bom, aqui eu tô com a nossa plataforma do Tourier, queridíssima.
Então eu vou aqui em selecionar veículo, certo? Escolhi ali a Car. 2014, eu vou escolher então um Peugeot 208 1.6. Vamos lá, mecânica. Aqui, pessoal, a gente tem o material da transmissão automática, né? Mas não é esse aqui que eu vou estar falando, a gente vai estar falando futuramente também de outro manual. É bem legal esse manual. Mas vou entrar aqui na parte de fluidos. E o câmbio desse carro é 4 marchas. 4 marchas, maravilha. Aqui a gente já tem então as especificações, né? A gente tem a nossa capacidade, né? Seja parcial ou total. A especificação. E ali o que seria o tipo de óleo que a gente também vai estar abordando. Se ele é sintético, semissintético, mineral, o que vai ser, né? E aqui a gente tem a nossa ilustração. Bem legal esse manual também. Vai estar exemplificando ali a nossa transmissão, ilustrando, né? Uma coisa que é legal comentar, né? Essa capacidade parcial e total, qual que é a diferença, né? Como a gente tem um conversor de torque, que é o nosso carinha aqui que a gente explicou, ele é um alojamento fechado. Você não consegue drenar o que está dentro do conversor de torque. Então, diferentemente de um motor ou de uma transmissão manual, que ao você tirar o cárter, tirar o bujão, você vai conseguir drenar praticamente todo o óleo. Muito do óleo da transmissão automática ele vai ficar preso do conversor de torque. Inclusive, bem lembrado. É por isso que o procedimento de troca de óleo, às vezes você tem que fazer 2 ou 3 vezes uma troca, né? Ou utilizar uma máquina, que é para você conseguir trocar o óleo total, né? Então, por isso que a gente tem ali a especificação da troca total de óleo parcial. Ou parcial, beleza? Então, na parcial sai aproximadamente aquela quantidade ali que estava especificada. Para descobrir qual óleo aplicado no veículo que chegou na sua oficina, para você não errar e não correr nenhum risco, a plataforma Doutorier vai olhar a especificação e vai procurar um óleo que atenda aquela especificação da marca da sua preferência. Outra coisa que gera bastante curiosidade é se esse óleo é sintético ou mineral. E bom, como os óleos, seja de motor, seja de câmbio manual, a gente vai ter o óleo base, né? Que aí pode ser ou mineral, sintético, semissintético. Ele vai ter também a parte de aditivos, né? Essa parte de aditivos vai ser especificado por cada especificação. Então, passando aqui. Bom, o que é o óleo mineral? Da mesma forma que a gente falou na live de óleo de motor. É o óleo base refinado do petróleo, certo? Então aqui a gente também está exemplificando as moléculas desse óleo mineral. A gente pode ver que ela não tem um tamanho uniforme. Enquanto que com base sintético, né? Ou ela é feita em laboratório, ou ela é com óleo mineral, só que muito mais refinado, né? Um óleo com base que veio do petróleo, só que muito mais refinado. E aí consegue ter essas moléculas muito mais homogêneas, muito mais uniformes, certo? Aqui a gente está exemplificando por essa ilustração e a gente consegue ver também que o semissintético é uma mistura dos dois. Então vai ter uma porcentagem de óleo sintético e uma porcentagem com base mineral. Então vai ter as duas bases ali misturadas naquele tipo de óleo. Lembrando, né, que aqui essa especificação ela vai estar muito atrelada, né, o tipo de óleo, o tipo de base utilizado, vai estar totalmente atrelado à especificação do óleo. Então, se você pegar lá um óleo Dextron 6 ou um óleo que vai usar na transmissão ZF, normalmente ele vai ter a base dele definida pelas especificações que ele tem que atender. Então, não vai fugir muito. Não gera tanta curiosidade, tanta dúvida quanto o óleo de motor, né? Exatamente. E é por isso que é sempre bom usar o recomendado, né? Porque às vezes a gente acaba tendo aqueles óleos que se aplicam em tudo, mas será? Até é difícil encontrar isso nas embalagens das transmissões. Na Doutorier lá a gente coloca quando a gente encontra essa especificação, né? Embalagem de óleo de transmissão, né? Quando a gente encontra, a gente coloca, mas como não é algo que vai predeterminar, né, a escolha do óleo, a gente coloca principalmente a especificação, que é o que ele precisa levar em consideração com certeza para acertar naquela troca de óleo.